Meu marido milionário deixou tudo para mim e nada para nossa filha. Ela e o marido acharam que eu era apenas uma simples dona de casa e me processaram por falsificação. Quando entrei no tribunal, eles riram. Até que o juiz me reconheceu. É você mesmo? Eles não tinham ideia de quem eu realmente era. O momento que mudou minha vida chegou na forma de uma carta registrada que Isabela me entregou com um sorriso que não alcançava seus olhos. Minha própria filha estava me processando por falsificação de testamento, mas quando o juiz levantou o olhar e me reconheceu naquele tribunal, o sorriso desapareceu do rosto dela para sempre. De onde você está nos assistindo hoje? Deixe sua localização nos comentários e não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Tudo começou 6 meses atrás, quando Eduardo faleceu após uma longa batalha contra o câncer. Eu tinha sido sua esposa por 29 anos, a mãe da filha dele, aquela que tinha abandonado minha carreira promissora para cuidar da nossa família. Durante seus últimos dias, ele segurou minha mão com dedos trêmulos e sussurrou: Carmen, você merece tudo. Tudo o que construímos juntos é seu. Jamais imaginei que aquelas palavras de amor se transformariam no meu pesadelo. A leitura do testamento foi uma cerimônia íntima no escritório do advogado Dr. Freitas, em São Paulo. Isabela chegou vestida de preto rigoroso, acompanhada de Roberto, seu marido há 4 anos. Eu vestia um vestido azul marinho simples, o mesmo que havia usado para acompanhar Eduardo às consultas médicas. Roberto tinha aquele olhar calculista que sempre me incomodou, como se estivesse avaliando o preço de cada objeto na sala. O senhor Eduardo Diniz, começou o advogado Dr. Freitas com voz solene, deixa a totalidade de seus bens à sua esposa, Carmen Delgado Diniz. Isso inclui as 3 propriedades, os investimentos, as contas bancárias e a empresa construtora Diniz. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Isabela empalideceu como se tivesse visto um fantasma. Roberto se endireitou na cadeira, os nós dos dedos brancos de tanto apertar os punhos. E quanto a Isabela? Perguntou Roberto com a voz tensa. Eduardo sempre falou em deixar algo especial para a filha. O advogado ajeitou os óculos. O senhor Eduardo, especificamente, indica que Isabela já recebeu sua educação universitária, seu casamento e o apartamento onde vive atualmente. Ele considera que sua esposa, Carmen, merece a segurança financeira após dedicar sua vida inteira à família. Isabela finalmente falou, a voz embargada. Mãe, isso não pode estar certo. Papai me prometeu... Isabela, querida, eu disse suavemente, seu pai tomou a decisão que considerou justa, mas você sabe que eu sempre vou cuidar de você. Roberto levantou-se abruptamente. Isso é ridículo. Carmen é uma simples dona de casa que não tem a menor ideia de como administrar um império empresarial. Eduardo deve ter estado confuso por causa dos medicamentos. Aquelas palavras foram como um tapa. Eduardo tinha permanecido lúcido até o fim, cada decisão cuidadosamente ponderada. Mas quando olhei para Isabela, vi algo que me gelou o sangue. Ela estava concordando com a cabeça. Roberto tem razão, mãe, disse Isabela, evitando meu olhar. Talvez devêssemos considerar uma segunda opinião legal. Naquele momento, compreendi que minha filha havia escolhido o dinheiro em vez do amor e que Roberto tinha sido o arquiteto dessa escolha. Mas o que nenhum dos dois sabia era que Carmen Delgado guardava segredos que permaneceram enterrados por 27 anos. Segredos que em breve viriam à tona da maneira mais inesperada. 3 meses após aquela reunião devastadora, encontrei-me sentada no escritório da advogada Sofia Almeida, lendo uma ação judicial que transformava minha própria filha em minha inimiga legal. A acusação era simples, mas dolorosa: falsificação de testamento e manipulação de um homem doente. Tudo por influência de Roberto, que havia convencido Isabela de que eu era uma golpista que se aproveitara de seu pai moribundo. Dona Carmen, disse Sofia com voz profissional, mas gentil, esta ação é muito séria.
Eles alegam que a senhora manipulou seu marido durante a doença para mudar o testamento a seu favor. Estudei a ação com mais atenção do que Sofia esperava. Os argumentos legais eram fracos, baseados mais em emoções do que em evidências reais. Que provas eles têm? Perguntei. Sofia pareceu surpresa com minha pergunta tão direta. Principalmente depoimentos de que a senhora não tinha conhecimento dos negócios do seu marido, que ele administrava tudo enquanto a senhora se dedicava aos afazeres domésticos. Eles argumentam que é improvável que Eduardo deixasse tudo para alguém sem experiência empresarial. Eu ri amargamente. Se eles soubessem a verdade... Também apresentam documentos financeiros mostrando que a senhora nunca teve acesso direto às contas principais durante o casamento, continuou Sofia. Sua filha testemunha que a senhora sempre consultava Eduardo sobre as decisões importantes. Isso era parcialmente verdade. Eu havia escolhido manter essa aparência para preservar o ego de Eduardo, que precisava se sentir o líder visível da família. Mas minha aparente dependência havia sido uma estratégia cuidadosamente planejada. O que a senhora recomenda que façamos? Perguntei. Precisamos demonstrar que a senhora tinha conhecimento do patrimônio familiar e que Eduardo tomou essa decisão conscientemente. A senhora tem algum documento que prove sua participação nas decisões importantes? Eu sabia exatamente onde encontrar esses documentos. O problema era que revelá-los significaria expor uma parte da minha vida que mantive em segredo por quase 3 décadas. Sofia, o que aconteceria se eu tivesse antecedentes profissionais que Isabela e Roberto desconhecem completamente? A advogada franziu a testa. Que tipo de antecedentes? Do tipo que faria com que esta ação parecesse ridícula para qualquer juiz competente. Sofia inclinou-se para a frente, intrigada. Dona Carmen, preciso que a senhora seja específica. Olhei pela janela para o skyline da cidade de São Paulo, lembrando de outra época, quando aquelas torres de vidro tinham sido meu segundo lar. Antes de me casar com Eduardo, antes de me tornar a esposa e mãe perfeita que ele precisava, eu tinha uma carreira muito bem-sucedida. Que tipo de carreira? Eu era advogada corporativa, formada magna cum laude pela Faculdade de Direito de Harvard, turma de 1995. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Sofia me olhou como se eu tivesse acabado de revelar que era uma princesa destronada. Por que a senhora nunca exerceu a profissão depois do casamento? Porque quando Isabela nasceu, em 1998, Eduardo me pediu para escolher entre minha carreira e ser a mãe dedicada que ele queria para nossa filha. Naquela época, os homens ainda acreditavam que uma mulher não podia ser bem-sucedida nos 2 papéis simultaneamente. A ironia era deliciosa. Isabela e Roberto estavam me processando por ser uma simples dona de casa, incapaz de entender de negócios, sem saber que eu tinha sido uma das advogadas corporativas mais promissoras da minha geração. Dona Carmen, disse Sofia lentamente, isso muda absolutamente tudo. Mas como a senhora manteve seus conhecimentos atualizados depois de tantos anos? Sorri pela primeira vez em meses. Quem disse que não os mantive atualizados? Mas havia algo mais que eu ainda não tinha dito a ela. Algo que não só ganharia a causa, mas enviaria uma mensagem clara àqueles que haviam subestimado Carmen Delgado. E esse algo estava guardado em um cofre que eu não abria há 27 anos. O confronto com Isabela chegou na noite seguinte, quando ela apareceu na minha porta sem aviso. Por 52 anos, eu havia sido a pacificadora, aquela que evitava conflitos a todo custo. Mas naquela noite, algo havia mudado dentro de mim. Talvez fosse a liberdade que advém de perder tudo, ou talvez fosse simplesmente que eu já não tinha mais nada a perder. Mãe, precisamos conversar, disse Isabela, empurrando a porta sem esperar convite. Roberto a seguiu como uma sombra ameaçadora. Claro, filha. Querem um café? Não viemos para uma visita social, replicou Roberto com desdém. Viemos fazer uma oferta razoável.
Sentei-me em minha poltrona favorita, a mesma onde Eduardo costumava me ler trechos de seus romances preferidos. Eu os escuto. Isabela torceu as mãos nervosamente. Mãe, sabemos que papai a amava muito, mas este testamento é uma loucura. A senhora não sabe nada de negócios. Vai perder tudo em questão de meses. E qual é a proposta de vocês? Perguntei com falsa inocência. Roberto inclinou-se para a frente, os olhos brilhando com ganância mal disfarçada. Retire qualquer defesa contra nossa ação. Aceite um acordo. A senhora fica com a casa e uma pensão mensal decente. Nós assumimos a empresa e os investimentos. E que porcentagem do patrimônio total esse acordo decente representaria? Perguntei. Isabela e Roberto trocaram olhares de desconforto. Aproximadamente 10%, murmurou Isabela. Eu ri, uma risada genuína que os surpreendeu. 10% de um patrimônio que ajudei a construir durante 29 anos? Mas a senhora não construiu nada, explodiu Roberto. A senhora ficava em casa, cozinhava, limpava. Eduardo fez todo o trabalho real. Roberto, eu disse com a voz perigosamente suave, diga-me exatamente o que você sabe sobre minha contribuição para o sucesso de Eduardo. Eu sei que a senhora era uma dona de casa típica, sem educação superior, sem experiência profissional, completamente dependente do seu marido. Isabela assentiu vigorosamente. Mãe, isso não é um insulto. A senhora simplesmente não tem as ferramentas para administrar um império empresarial. Chegara a hora da verdade. Levantei-me e caminhei até o escritório de Eduardo, onde guardava certos documentos em um cofre que eles desconheciam. Voltei com uma pasta amarelada. Isabela, você reconhece esta letra? Perguntei, mostrando-lhe uma página cheia de anotações legais complexas. Ela franziu a testa. É a sua letra, mãe. Mas eu não entendo o que... São análises legais de cada contrato importante que Eduardo assinou nos últimos 29 anos. Revisões de aquisições, fusões, ações trabalhistas, tudo na minha letra, tudo com minha experiência legal. Roberto arrebatou a pasta das mãos de Isabela. Isso não prova nada. Qualquer um pode copiar texto legal. Inclusive texto legal em latim? Perguntei com um sorriso. Ou as referências específicas a precedentes do Supremo Tribunal Federal que eu mesma estabeleci quando exercia a profissão. A cor começou a sumir do rosto de Roberto. Isabela olhava para os documentos como se fossem objetos alienígenas. Mãe, sussurrou Isabela, como a senhora sabe de tudo isso? Porque antes de ser sua mãe, Isabela, eu era Carmen Delgado, advogada corporativa especializada em direito empresarial, formada magna cum laude pela Faculdade de Direito de Harvard, turma de 1995. E eu nunca parei de estudar. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Roberto parecia ter parado de respirar. Impossível, murmurou finalmente. A senhora sempre foi só? Só o quê, Roberto? Só uma mulher que escolheu sacrificar a glória pública de sua carreira para criar uma família? Só alguém que decidiu apoiar os sonhos do marido das sombras, enquanto mantinha secretamente sua educação legal atualizada? Isabela começou a chorar. Por que a senhora nunca me contou? Porque seu pai precisava se sentir o único líder visível, e eu amava esta família o suficiente para permitir-lhe essa imagem pública. Roberto levantou-se abruptamente, o rosto vermelho de humilhação e raiva. Isso não muda nada. A senhora continua sendo uma velha que está há décadas fora do mundo legal profissional. Sorri com o primeiro sorriso genuíno que tive em meses. Ah, Roberto, você não tem ideia do quanto está enganado. Porque o que nenhum dos dois sabia era que Carmen Delgado não tinha sido apenas uma advogada qualquer. E durante esses 27 anos, eu havia me preparado para este exato momento. Naquela noite, depois que Isabela e Roberto partiram em silêncio sepulcral, abri pela primeira vez em 27 anos o cofre pessoal que Eduardo havia respeitado como meu espaço privado. Minhas mãos tremeram ao girar a combinação. 15/08/98, a data em que tomei a decisão mais difícil da minha vida.
Dentro estavam os vestígios de Carmen Delgado, a advogada. Meu diploma de Harvard, fotografias de minhas vitórias em tribunais, recortes de jornais onde meu nome aparecia, certificados de cursos de atualização legal que eu havia feito em segredo durante todos esses anos e, o mais importante, uma carta de recomendação assinada pelo próprio juiz federal, Dr. Ricardo Moraes, o mesmo juiz que presidiria meu caso em 2 semanas. A coincidência não era tal. Eu havia verificado discretamente quem seria o juiz designado antes de decidir me representar. Ricardo havia sido meu mentor durante meus 3 anos de exercício profissional, o homem que me havia dito que eu tinha o potencial de mudar o panorama legal do país. A última vez que o havia visto foi no dia em que anunciei minha aposentadoria para me dedicar à maternidade. Ele havia tentado me dissuadir, argumentando que eu estava desperdiçando um talento excepcional. Algum dia você voltará ao direito, Carmen, ele havia me dito. É impossível enterrar para sempre algo que faz parte da sua alma. 27 anos se passaram desde aquela conversa, mas eu nunca tinha deixado de estar pronta para esse retorno. No dia seguinte, apresentei-me no escritório de Sofia Almeida com uma proposta que a deixou sem fala. "Quero me representar", anunciei. Sofia quase engasgou com o café. "Dona Carmen, isso seria arriscado. Roberto contratou a Matos em Associados, um dos escritórios mais agressivos da cidade." "A senhora conhece o juiz Ricardo Moraes?" perguntei, ignorando sua objeção. "Claro, ele é uma lenda no direito federal. Por quê?" "Porque ele será quem presidirá meu caso e tenho a sensação de que teremos um reencontro muito interessante." Sofia me olhou confusa. "Não estou entendendo." "Ricardo Moraes foi meu mentor há 27 anos. Ele sabe exatamente do que eu sou capaz e durante todos esses anos mantive minha licença ativa fazendo cursos de atualização online com meu nome de solteira." A expressão de Sofia mudou gradualmente de confusão para assombro e finalmente para algo parecido com terror reverencial. "Dona Carmen, a senhora está me dizendo que Carmen Delgado não foi uma advogada qualquer. Fui a primeira mulher latina a estabelecer um precedente importante em fusões corporativas no Tribunal Federal. Fui a protegida do juiz Moraes, que previu que eu revolucionaria o direito empresarial." "E a senhora nunca parou de estudar?" "Nunca. Todas as noites, depois que Eduardo e Isabela dormiam, eu estudava. Cursos online, atualizações legais, novos precedentes. Eduardo sabia e respeitava meu horário de estudo noturno." Sofia permaneceu em silêncio por vários minutos, processando a informação. Finalmente, ela falou: "Se a senhora se representar e ganhar este caso, será lendário. Mas se eu perder, terei perdido com dignidade, lutando com minhas próprias armas. E se ganhar..." Sorri, sentindo pela primeira vez em décadas a familiar descarga de adrenalina que antecedia uma batalha legal importante. "Se eu ganhar, Roberto e Isabela aprenderão que subestimar uma mulher preparada é o erro mais custoso que podem cometer." Naquela tarde, comecei a preparar minha estratégia. Eu não ia apenas defender meu direito à herança. Eu ia demonstrar que Carmen Delgado nunca tinha deixado de ser a advogada brilhante por quem Eduardo se apaixonara. Apenas havia escolhido exercer das sombras. Durante as 12 semanas seguintes, mergulhei na preparação do caso como se fosse o ápice da minha carreira. Analisei cada fraqueza na argumentação de Roberto e construí um caso que não só ganharia, mas que revelaria publicamente a manipulação da qual minha filha havia sido vítima. Mas a verdadeira surpresa não era eu ter sido advogada. A verdadeira surpresa era como eu havia usado estes 27 anos para me tornar uma versão ainda mais formidável de quem eu tinha sido. A descoberta que mudaria tudo chegou quando eu estava revisando os arquivos legais de Eduardo, buscando documentos que fortalecessem minha posição.
Entre papéis de contratos e notas fiscais, encontrei algo que confirmou o que eu suspeitava. Um envelope pardo com meu nome, escrito na inconfundível letra do meu marido. Dentro havia uma carta datada de apenas uma semana antes de sua morte. Minha querida Carmen, dizia a carta, se você está lendo isto, significa que não estou mais com você e que alguém está questionando minhas decisões testamentárias. Você precisa saber a verdade completa sobre por que deixei tudo em seu nome. Continuei lendo com o coração acelerado. Durante 29 anos, fingimos para o mundo que eu era o único responsável pelo sucesso de nossas empresas. Mas ambos sabemos a verdade. Cada decisão importante, cada estratégia, cada movimento legal foi consultado com você. Suas análises noturnas salvaram nosso patrimônio em pelo menos 10 ocasiões. Seu brilhantismo legal, exercido das sombras, construiu este império tanto quanto meu trabalho diurno. Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto enquanto eu lia as linhas seguintes. Sei que Isabela e Roberto pensam que você é uma simples dona de casa, porque foi isso que concordamos em representar. Mas eu nunca esqueci a advogada brilhante que se sacrificou publicamente pela nossa família, enquanto continuava sendo minha sócia silenciosa em tudo. A carta continuava com detalhes específicos de casos onde meus conselhos legais tinham sido cruciais, investimentos que eu havia recomendado após análises exaustivas e problemas legais que eu havia resolvido discretamente. Eduardo havia documentado meticulosamente minha participação invisível em cada aspecto do nosso sucesso financeiro. Carmen, durante estes anos, você nunca parou de estudar. Você nunca deixou de ser a advogada extraordinária que conheci. Você simplesmente escolheu exercer seu brilhantismo em privado para que eu pudesse brilhar em público. Esse sacrifício merece ser recompensado. Mas a revelação mais chocante estava no último parágrafo. Carmen, há algo mais que você deve saber. Há 4 meses, Roberto veio me procurar com uma proposta. Ele queria que eu mudasse o testamento para que Isabela herdasse a maior parte do patrimônio, com ele como administrador. Quando me recusei, ele me ameaçou veladamente de te afastar de Isabela se eu não cooperasse. Naquele dia, compreendi que meu genro não era apenas ganancioso, mas manipulador e perigoso. O documento incluía notas escritas à mão por Eduardo sobre as datas dessas conversas e até menções de gravações que ele havia feito secretamente quando se sentiu ameaçado. Era a prova irrefutável de que Roberto vinha orquestrando essa situação desde muito antes da morte de Eduardo e que meu marido havia protegido nosso patrimônio precisamente para evitar que caísse nas mãos de alguém tão inescrupuloso. No dia seguinte, armada com essa evidência e com a confiança de décadas de preparação silenciosa, dirigi-me diretamente ao escritório de Matos e Associados. Era hora de Roberto conhecer a verdadeira Carmen Delgado. A recepcionista tentou me deter. Senhora, a senhora não pode entrar sem hora marcada. Diga ao senhor. Matos, que a advogada Carmen Delgado está aqui para discutir o caso Diniz. 5 minutos depois, eu estava sentada em frente a Roberto e seu advogado, o intimidador Rodrigo Matos, conhecido por suas táticas agressivas e sua falta de escrúpulos. Carmen, disse Roberto com condescendência fingida, eu não sabia que a senhora viria pessoalmente. Já decidiu aceitar nosso acordo? Não exatamente, respondi com calma, colocando uma cópia da carta de Eduardo sobre a mesa. Vim lhe dar uma última oportunidade de retirar a ação antes que isso se torne devastador para você. Matos leu rapidamente a carta, sua expressão mudando gradualmente de arrogância para preocupação genuína. Isto não prova nada definitivo, disse ele finalmente. São as palavras de um homem doente, possivelmente influenciado por... Por quem? Interrompi.
pela esposa dele, que por acaso é advogada especializada em direito corporativo, com licença ativa e 27 anos de experiência contínua em análise legal? Roberto empalideceu visivelmente. A senhora não é advogada. Tirei minha licença de advogada atualizada, junto com certificados de meus cursos de educação continuada. Faculdade de Direito de Harvard, 1995. Especialização em Direito Corporativo e Fusões. Licença mantida ativa por 27 anos por meio de educação continuada. E experiência prática contínua como consultora legal não registrada da construtora Diniz. O silêncio no escritório era ensurdecedor. Matos olhava para meus documentos como se fossem uma sentença de morte. Mas tem mais. Continuei, desfrutando de cada segundo do pânico crescente deles. Eduardo também documentou suas tentativas de manipulação. Tenho evidências escritas, Roberto, de cada conversa em que você tentou pressioná-lo. Roberto levantou-se tão rapidamente que sua cadeira caiu para trás. Isso é impossível. Eduardo era mais inteligente do que você pensava, e eu sou muito mais perigosa do que qualquer um de vocês jamais imaginou. Matos finalmente encontrou a voz. Senhora, Diniz, mesmo que tudo isso seja verdade, ainda temos argumentos válidos. Eu ri suavemente. Senhor Matos, o senhor sabe quem será o juiz que presidirá este caso? O juiz federal, Dr. Ricardo Moraes. Exatamente. E o que o senhor não sabe é que Ricardo Moraes foi meu mentor durante meus anos de prática ativa. Ele sabe exatamente do que sou capaz em um tribunal. O rosto de Matos desabou completamente. Vocês têm até amanhã para retirar a ação, eu disse, levantando-me. Depois disso, não vou apenas ganhar. Vou expor publicamente cada manipulação que Roberto exerceu sobre minha filha e vou garantir que ele enfrente as consequências legais completas de suas ações. Enquanto saía do escritório, ouvi Roberto gritando com Matos em pânico, mas já era tarde demais. A verdadeira Carmen Delgado havia emergido das sombras e tinha 27 anos de preparação silenciosa prontos para serem revelados. Roberto não retirou a ação. Sua arrogância e ganância haviam nublado seu julgamento, a ponto de ele acreditar que ainda podia ganhar, mesmo sabendo minha verdadeira identidade. Foi o erro mais custoso de sua vida. Durante a semana anterior ao julgamento, Isabela veio me ver uma última vez. Eu a encontrei esperando na minha sala com os olhos inchados de chorar e uma expressão que eu não via desde que ela era criança. "Mãe!" começou ela com a voz embargada. Roberto diz que tudo isso de a senhora ter sido advogada é uma mentira desesperada para confundir o tribunal. Sentei-me ao lado dela, segurando suas mãos. Isabela, em 27 anos sendo sua mãe, eu já menti para você sobre algo importante? Ela negou com a cabeça, incapaz de falar. Então acredite em mim quando digo que seu marido tem manipulado você desde muito antes do que você imagina. Por que eu nunca falei sobre minha carreira? Porque quando você nasceu, em 1998, seu pai e eu concordamos que eu me aposentaria da prática pública para ser a mãe presente que queríamos que você tivesse. Mas eu nunca deixei de ser advogada, Isabela. Eu simplesmente exerci de casa, em segredo, ajudando seu pai com cada decisão legal importante. A senhora se arrepende? Nunca. Você foi a melhor decisão da minha vida, mas isso não significa que eu renuncie a usar meu cérebro e minha educação para proteger esta família. Isabela chorou em meus braços por 1 hora. Quando finalmente se acalmou, ela me fez a pergunta que eu estava temendo. O que vai acontecer com Roberto se a senhora perder? Isabela, eu não vou perder. A pergunta é o que vai acontecer com Roberto quando eu ganhar. Se a senhora ganhar. Então ele vai descobrir por que Ricardo Moraes costumava dizer que Carmen Delgado era a mente legal mais afiada que ele já tinha visto em décadas. Isabela saiu naquela noite sem me prometer nada, mas pude ver em seus olhos que as sementes da dúvida sobre Roberto haviam começado a germinar. 2 dias depois, recebi um telefonema de Sofia Almeida que confirmou o que eu já esperava.
Roberto havia aumentado sua aposta, contratando um detetive particular para tentar encontrar algo comprometedor sobre meu passado. O dia do julgamento chegou com céus limpos que pareciam um bom presságio. Vesti um terno preto profissional que eu havia comprado especificamente para esta ocasião, moderno, mas conservador. Ao me olhar no espelho, vi não a dona de casa humilhada que eu era 6 meses atrás, mas a advogada que eu nunca tinha deixado de ser no fundo. Ao entrar no plenário do tribunal, vi Roberto cercado por seus 3 advogados, todos vestidos de preto como uma revoada de corvos, sussurrando estratégias de última hora. Isabela estava sentada atrás deles, mas notei que ela mantinha uma certa distância, os olhos evasivos. Do outro lado, eu estava sozinha, uma mulher de 52 anos contra uma equipe de advogados especializados em casos complexos. Aos olhos de todos os presentes, parecia um massacre anunciado. Mas então, o juiz entrou na sala. Ricardo Moraes havia envelhecido nestes 27 anos, seu cabelo completamente grisalho agora, mas seus olhos continuavam tão afiados quanto uma navalha. Quando ele me viu sentada na mesa de defesa, ele parou visivelmente. "Advogada Delgado", disse ele com surpresa genuína, mas controlada. Levantei-me com a postura que eu havia aperfeiçoado décadas atrás. "Meritíssimo." Um murmúrio se espalhou pela sala. Roberto parecia confuso, seus advogados trocavam olhares nervosos e Isabela me olhava com uma mistura de assombro e compreensão gradual. "Eu entendo que a senhora está se representando neste caso", continuou o juiz com profissionalismo, embora eu pudesse detectar um brilho de interesse em seus olhos. "Exatamente, meritíssimo." "Muito bem. Espero que todos os envolvidos estejam preparados para um processo legal rigoroso." Naquele momento, vi como a confiança de Roberto começou a vacilar. Seus advogados pareciam ter visto um fantasma, e Isabela finalmente começou a compreender que sua mãe não era a mulher indefesa que ela havia acreditado conhecer durante toda a vida. O julgamento estava prestes a começar, e eu havia plantado a primeira semente de dúvida antes de pronunciar uma única palavra. A declaração de abertura de Matos foi exatamente o que eu esperava. Emotiva, dramática e completamente vazia de substância legal sólida. Ele falou de uma viúva manipuladora que havia enganado um homem moribundo para roubar a herança que naturalmente pertencia à filha. "Senhores do júri", declarou ele com voz teatral, "vocês vão descobrir que Carmen Diniz é uma mulher sem educação formal relevante, sem experiência em negócios, que se aproveitou da vulnerabilidade de seu esposo doente para modificar um testamento que havia sido claro por anos." Quando chegou a minha vez, levantei-me lentamente. Caminhei em direção ao júri com a confiança que eu havia desenvolvido durante anos de prática secreta e falei com a voz calma e controlada que eu havia aperfeiçoado décadas atrás. "Senhores do júri, meu nome é Carmen Delgado Diniz. Sou formada magna cum laude pela Faculdade de Direito de Harvard, turma de 1995. Durante 3 anos, exerci como advogada corporativa, especializando-me em fusões e aquisições, até que tomei a decisão pessoal de me aposentar da prática pública para me dedicar à minha família." A sala ficou em silêncio absoluto. Eu pude ver Roberto cerrando os punhos até os nós dos dedos ficarem brancos. "Durante os próximos dias, vocês vão ouvir evidências abundantes. Vocês vão descobrir que, longe de ser uma simples dona de casa, eu fui a assessora legal silenciosa do meu marido por 29 anos. Que cada decisão empresarial importante foi consultada comigo. Que mantive minha licença legal ativa e meus conhecimentos atualizados durante todo esse tempo, e que meu marido deixou tudo em minhas mãos, não por manipulação, mas porque sabia exatamente quem eu era e o que eu havia contribuído para o nosso sucesso conjunto."
Continuei caminhando em frente ao júri com movimentos calculados. Vocês também vão descobrir que esta ação não é sobre justiça ou direitos legítimos. É sobre a ganância de um homem que tentou manipular meu marido moribundo e que, quando falhou, decidiu usar minha própria filha como instrumento para conseguir o que queria. Matos levantou-se. Objeção, meritíssimo. Alegações sem evidência. Objeção aceita, disse o juiz Moraes. Limite-se aos fatos que a senhora pretende provar, advogada. Eu sorri. Claro, meritíssimo. Os fatos falarão com clareza absoluta. E durante os 3 dias seguintes, os fatos construíram um caso tão sólido que até os advogados de Roberto começaram a parecer derrotados. Apresentei a carta de Eduardo, onde ele documentava meticulosamente minhas contribuições invisíveis ao negócio. Apresentei as notas, onde Roberto tentava pressioná-lo. Apresentei contratos de 29 anos atrás, com anotações na minha letra que haviam economizado dezenas de milhares de reais. Apresentei certificados de cursos de atualização legal que eu havia feito consistentemente durante as últimas décadas. Mas o momento mais devastador chegou quando chamei para testemunhar James Morrison, o contador de Eduardo por 20 anos. Sr. Morrison, perguntei, durante suas 2 décadas como contador da família Diniz, quem revisava pessoalmente todos os documentos legais complexos? A senhora Carmen. Ele respondeu sem hesitação. O Sr. Eduardo nunca assinava nada legal importante sem que Carmen tivesse analisado primeiro. Ele sempre dizia que preferia a opinião de Carmen à de qualquer escritório externo. E o senhor sabia sobre os antecedentes legais da senhora Carmen? Com certeza. O Sr. Eduardo tinha muito orgulho de que a esposa dele tivesse sido advogada de Harvard. Frequentemente, ele me comentava sobre como Carmen era inteligente e como suas análises legais haviam evitado problemas custosos. Roberto estava visivelmente suando. Matos parecia querer desaparecer. Mas o golpe de misericórdia veio quando o juiz permitiu que eu apresentasse como evidência meu histórico acadêmico completo e meu histórico de educação continuada. Para constar em ata, disse o juiz com tom neutro, mas interessado. A senhora poderia confirmar suas qualificações acadêmicas e seu status legal atual? Magna cum laude, Faculdade de Direito de Harvard, 1995. Licença de advogada ativa, mantida por meio de educação continuada por 27 anos. Especialização em direito corporativo, com foco em fusões e aquisições. Quando terminei minha apresentação de evidências, Roberto já não me olhava com arrogância. Ele me olhava com algo próximo ao terror, porque ele sabia que o que viria a seguir seria sua humilhação total e absoluta. O interrogatório de Roberto foi a obra-prima que eu estava planejando há meses. Durante 29 anos, eu havia observado como esse homem manipulava situações, mentia com facilidade e usava Isabela como peão em seus jogos de poder. Finalmente, havia chegado meu momento de desmascará-lo publicamente, usando cada técnica legal que eu havia aperfeiçoado em segredo. Senhor Guerreiro, comecei, usando seu sobrenome completo com formalidade fria. Há quanto tempo o senhor estava considerando contestar o testamento do meu marido? Matos levantou-se imediatamente. Objeção, meritíssimo. Relevância. Objeção aceita. Eu sorri levemente. Era exatamente a reação que eu esperava. Reformulo a pergunta. Senhor Guerreiro, é verdade que o senhor visitou Eduardo 4 meses antes da morte dele para discutir o conteúdo do testamento? Roberto hesitou, sabendo que eu tinha evidências, mas sem ter certeza de quão específicas eram. Sim, mas... E nessa visita, o senhor sugeriu a Eduardo que ele modificasse o testamento para beneficiar Isabela mais diretamente? Eu estava preocupado com o futuro financeiro da minha esposa. Responda sim ou não, por favor. Sim. E quando Eduardo se recusou a fazer essas mudanças, o senhor expressou sua desaprovação? O rosto de Roberto ficou vermelho.
Eu expressei minha preocupação legítima. Senhor Guerreiro, o senhor disse a Eduardo, e cito das notas que ele tomou: seria terrível se Isabela se sentisse obrigada a escolher entre a mãe e sua própria família nuclear. Matos saltou como se estivesse em chamas. Objeção. Essa informação foi obtida sem... O juiz Moraes olhou para mim com interesse. A senhora tem fundamento legal para a admissibilidade dessas notas, advogada? Meritíssimo. As notas foram tomadas por Eduardo em sua própria casa durante uma conversa em que ele se sentiu ameaçado. São admissíveis como registro pessoal de eventos relevantes ao caso. Objeção negada. Prossiga. Roberto parecia encurralado. Isso foi mal interpretado por Eduardo? Mal interpretado? Peguei as notas escritas à mão por Eduardo. Gostaria que eu lesse as notas completas que Eduardo tomou imediatamente após essa conversa, senhor Guerreiro? Continuei sem esperar resposta. Após essa conversa, o senhor visitou Eduardo mais 2 vezes nas semanas seguintes? Possivelmente. E nessas visitas continuou pressionando-o sobre o tema do testamento? Roberto não conseguiu responder diretamente. Qualquer resposta o incriminaria mais. Senhor Guerreiro, qual é o seu nível de escolaridade formal? Outro momento de pânico visível. Tenho diploma do ensino médio. Alguma educação universitária? Não. Alguma experiência em direito corporativo? Não. Em contabilidade avançada? Não. Em gestão de investimentos complexos? Não. Então, de acordo com sua lógica apresentada nesta ação, um homem com ensino médio está mais qualificado para administrar um império empresarial multimilionário do que uma advogada formada em Harvard com 27 anos de experiência contínua. Roberto não conseguiu responder. O júri olhava para ele com uma mistura de nojo e incredulidade. Uma pergunta final, senhor Guerreiro. Em algum momento, durante seus 4 anos de casamento com Isabela, o senhor perguntou a ela sobre os antecedentes educacionais ou profissionais da mãe dela? Isabela me disse que a senhora era dona de casa, mas o senhor nunca investigou diretamente? Nunca sentiu curiosidade sobre a mulher que havia ajudado a construir o patrimônio que o senhor queria controlar? O silêncio de Roberto foi mais eloquente do que qualquer resposta. Quando terminei com ele, Roberto parecia ter envelhecido 1 década. Seus advogados evitavam o contato visual entre si, e eu ainda tinha mais uma testemunha a chamar, minha própria filha, que teria que escolher entre a verdade que acabara de ouvir e a lealdade a um homem que claramente a havia manipulado por anos. Isabela subiu ao púlpito com passos que revelavam seu conflito interno. Durante 27 anos, ela havia sido minha menina, meu orgulho, minha razão para sacrificar minha carreira pública. Agora, ela se sentava ali como testemunha contra mim e cada fibra do meu ser, como mãe, se revoltava contra o que eu estava prestes a fazer. Mas, às vezes, o amor verdadeiro exige lições dolorosas, mesmo quando essas lições doem em ambas as partes. Isabela, comecei com voz suave, mas firme. Quando foi a primeira vez que Roberto sugeriu que o testamento de seu pai poderia ser questionável? Ela evitou meu olhar inicialmente. Alguns dias depois do funeral. E o que ele disse exatamente naquela conversa? Que papai tinha ficado confuso por causa dos medicamentos para a dor, que não era lógico que ele deixasse tudo para a senhora porque a senhora não sabia nada de negócios. E você acreditou nessa avaliação imediatamente? Isabela finalmente me olhou, os olhos cheios de lágrimas. Eu não sabia no que acreditar. Eu nunca a tinha visto envolvida nos negócios do papai de forma visível. Isabela, você se lembra das noites em que era pequena e seu pai trabalhava até tarde no escritório dele? Sim. Você se lembra de que eu levava café e ficava com ele por horas, especialmente quando ele tinha casos legais complicados? Sim, mas eu pensei que a senhora estava apenas fazendo companhia a ele enquanto ele trabalhava.
E você nunca se perguntou por que seu pai tinha uma biblioteca legal tão extensa em casa? Por que ele tinha assinaturas de revistas de direito corporativo? Isabela piscou, claramente processando memórias sob uma nova luz. Eu pensei que ele apenas gostava de estar informado. Isabela, durante todos esses anos, seu pai alguma vez tomou uma decisão de negócios importante sem me consultar primeiro? A pergunta a fez parar. Eu não sei. Vocês sempre conversavam em particular sobre coisas de adultos. Exatamente, porque eu era a sócia silenciosa dele em cada decisão importante. Por que você acha que ele nunca contratou um escritório de advocacia externo para casos complexos? Não, eu não tinha pensado nisso. Porque ele me tinha, e eu mantinha meus conhecimentos atualizados precisamente para poder ajudá-lo. Isabela começou a chorar baixinho. Por que a senhora nunca me disse que continuava sendo advogada? Porque concordamos em família que eu me concentraria em ser sua mãe, de forma visível, enquanto ajudava seu pai de forma privada. Queríamos que você tivesse uma infância estável com uma mãe presente. Mas Roberto diz que se a senhora realmente fosse advogada, teria trabalhado fora de casa. Isabela. Interrompi com firmeza, mas gentileza. Desde quando Roberto decide como deve ser seu relacionamento comigo? A pergunta a atingiu visivelmente. Ele não decide. Então, por que você está aqui, testemunhando contra sua própria mãe, baseada unicamente no que ele convenceu você a acreditar, sem nunca me perguntar diretamente sobre meu passado? Isabela começou a chorar mais intensamente. Porque ele disse que se eu não o apoiasse nisso, significaria que eu não confiava nele como marido. Ele disse que um casamento não pode sobreviver se a esposa não apoia o marido contra todos os outros, até mesmo contra a própria família. O silêncio na sala era tão denso que podia ser cortado com uma faca. Roberto parecia querer desaparecer na cadeira. Vários membros do júri olhavam para ele com nojo evidente. Isabela, eu disse com voz embargada, mas clara. Seu pai me deixou tudo não porque estava confuso, mas porque sabia exatamente o que eu havia contribuído para esta família durante 29 anos e porque ele sabia que eu usaria esse patrimônio para proteger você por toda a vida, até mesmo de pessoas que quisessem se aproveitar de você. Então, por que Roberto insiste que a senhora quer me excluir de tudo? Levantei-me lentamente e caminhei em direção a ela, mantendo uma distância respeitosa. Porque Roberto sabe que se eu controlar o patrimônio familiar, ele nunca mais poderá manipular você financeiramente. Porque ele entende que uma mulher com recursos independentes é mais difícil de controlar do que uma mulher economicamente dependente. Isabela olhou para mim com uma clareza que eu não via em seus olhos há anos. Mãe, a senhora tem tentado me proteger o tempo todo até agora? Sempre, meu amor. Até agora, mesmo em meio a essa dor. Naquele momento, algo fundamental mudou no plenário do tribunal. O juiz Moraes inclinou-se para a frente com interesse evidente. Roberto parecia ter parado de respirar, e os membros do júri trocaram olhares significativos. Isabela, eu disse finalmente, agora você tem informações completas. Você precisa decidir se vai continuar permitindo que outros pensem por você, ou se vai se tornar a mulher independente e forte que seu pai e eu sempre soubemos que você poderia ser. Minha filha olhou para mim por um longo momento que pareceu eterno. Em seguida, ela se virou para Roberto com uma expressão que combinava desilusão, compreensão e uma determinação nova. Meritíssimo, disse Isabela com voz firme, dirigindo-se ao juiz. Eu retiro meu apoio a esta ação. Minha mãe tem direito à herança que meu pai lhe deixou conscientemente. O martelo do juiz ressoou na sala, enquanto Matos gritava objeções desesperadas.
mas já era tarde demais. Isabela havia escolhido a verdade em vez da manipulação, e Roberto acabava de perder não apenas a batalha legal, mas também a guerra psicológica mais importante de sua vida. A deliberação do júri durou exatamente 42 minutos. Quando voltaram à sala, o veredicto foi unânime e contundente. O testamento de Eduardo era completamente válido e a ação de Roberto foi arquivada com prejuízo. Mas o juiz Moraes não havia terminado com seus pronunciamentos. Senhor Guerreiro, disse ele com voz severa, este tribunal considera que esta ação foi frívola e mal intencionada. O senhor será responsável por todos os custos legais da defesa. Além disso, as evidências apresentadas sugerem um padrão de manipulação que merece investigação adicional por parte das autoridades competentes. Roberto desabou na cadeira. Matos recolhia apressadamente seus documentos, claramente querendo escapar da situação o mais rápido possível. Além disso, continuou o juiz, quero que conste em ata que em meus 30 anos no tribunal, poucas vezes vi uma defesa tão profissional e meticulosa. A senhora Delgado demonstrou que a excelência legal não se perde com o tempo, simplesmente se refina. Após o veredicto, Isabela se aproximou de mim no corredor do tribunal. Roberto havia desaparecido sem dizer uma palavra, provavelmente para se reunir urgentemente com advogados criminalistas. Mãe, disse ela com a voz embargada, a senhora me perdoa por ter duvidado de você? Eu a abracei como não a abraçava desde que ela era criança pequena. Não há nada a perdoar, meu amor. Você foi vítima de manipulação por parte de alguém em quem confiava completamente. O que eu vou fazer agora com meu casamento? Você vai tomar a decisão que for melhor para você, baseada no que agora sabe sobre o caráter de Roberto. Eu vou apoiar você em qualquer decisão que tomar. 3 meses depois, Isabela havia iniciado o processo de divórcio. Roberto tentou lutar por uma compensação matrimonial significativa, mas quando se viu diante de Carmen Delgado, representando legalmente a própria filha, ele se rendeu rapidamente e aceitou um acordo mínimo. Acontece que ele não era tão corajoso quando não tinha a vantagem da surpresa e da manipulação. 6 meses depois, tomei a decisão que vinha considerando por décadas. Reabri oficialmente minha prática legal, especializando-me em proteger mulheres mais velhas do abuso financeiro familiar. Meu primeiro caso foi ajudar uma viúva de 70 anos, cujo filho tentava declará-la incompetente para se apropriar de sua casa. Isabela voltou para a faculdade para completar um mestrado em administração de empresas. Eu quero entender realmente todos os aspectos dos negócios, ela me disse. Não apenas confiar que outros me expliquem o que devo pensar. 1 ano depois, enquanto revisava contratos no meu elegante novo escritório, recebi um telefonema que me fez sorrir genuinamente. Carmen, disse a voz familiar do juiz Moraes, tem um caso que pode interessar a você. Uma empresária bem-sucedida está sendo processada por seus enteados adultos que a acusam de ter seduzido e manipulado o pai deles para roubar a herança. Aparentemente, eles a consideram uma simples secretária sem educação. E qual é a realidade? Acontece que a mulher é doutora em economia por Princeton e tem um MBA por Wharton. Ela construiu sua própria fortuna antes de conhecer o marido. Eu ri com a primeira gargalhada genuinamente feliz que tive em décadas. Envie-me todos os arquivos do caso, porque acontece que o mundo está cheio de mulheres brilhantes que foram subestimadas, manipuladas e reduzidas a estereótipos convenientes. E Carmen Delgado havia encontrado seu verdadeiro propósito: garantir que todas elas tivessem a oportunidade de provar seu verdadeiro valor e poder. Eduardo estava certo em sua carta. Eu havia construído nosso império tanto quanto ele, só que das sombras, por escolha própria. Mas as sombras não eram mais meu lugar designado. Agora eu brilhava completamente sob a luz do tribunal.
e Roberto havia aprendido a lição mais cara e humilhante de sua vida. Nunca subestime uma mulher que sacrificou a glória pública por sua família, porque quando ela finalmente decide lutar abertamente, não o faz apenas por si mesma. Ela luta por todas as mulheres que foram subestimadas, manipuladas e reduzidas a papéis que outros decidiram que deveriam ocupar. E essa é uma força que pode mover montanhas e mudar vidas para sempre.